Olá, amigos, tudo bem? O Arthur Souza fez uma pergunta e eu gostaria de ler a pergunta dele e responder, tá bom? Ele está falando sobre o alimentador automático. Ele ficou com algumas dúvidas, ele parabenizou o canal e depois ele faz uma série de perguntas. Ele começa assim: a primeira é como vou saber que o temporizador vai concluir a volta de modo a fazer com que a peça de metal fique no mesmo lugar, independente de quantos segundos eu tenho colocado para funcionar. Deu para entender? Então ele pergunta assim, ó, imagina um alimentador automático, aqui é o cano PVC, e aqui o aramezinho que está lá preso no motor de micro-ondas. Como é que ele sabe que, vamos supor que isso aqui seja o buraquinho, que o arame sempre vai parar aqui? Ele não vai parar sempre no mesmo lugar. Cada hora ele vai parar num lugar diferente, e isso não faz diferença. A gente vai explicar mais adiante, mas isso não faz diferença aonde o arame vai parar. Cada hora ele vai parar num lugar diferente. E cada hora ele inicia num lugar diferente. E cada vez que você liga, ele rotaciona para um lado. Você energizou, ele está rotacionando para esse lado. Aí você parou, você vai energizar de novo, ele rotaciona para o outro lado. Então não tem problema, tá bom? Aí ele continua assim. Você testou com outros segundos e viu se ficou fechado? Arthur, nunca fica fechado. Esse buraco aqui, ele é muito maior, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Muito maior do que a grossura do arame. Isso aqui é um cabo USB. Mas para vocês terem ideia que o buraco, o arame, como se isso aqui fosse o buraco e isso aqui fosse o arame. Quando ele passa aqui, ó. Mesmo que ele parar aqui, não tampa o buraco que a gente fez, tá bom? É só um aramezinho, não é uma placa de metal. Então ele nunca fica fechado, sempre vai ficar aberto. Pois não sei, aí ele continua perguntando, pois não sei se esse temporizador controla a rotação do motor de maneira detalhada. Ou ele tem medo aqui do caso do motor não ficar fechado, esse buraco, por exemplo, aqui, não ficar fechado e a ração continuar caindo. Isso não acontece. A ração só cai quando existe o movimento do motor. Quando o metalzinho está circulando ali por cima do buraco, a ração está caindo. Quando a inércia para de ter essa energia para quebrar a inércia, a ração ela se aglutina de modo que ela não consegue cair. É claro que você vai ter que controlar isso em relação ao tamanho da sua ração e o tamanho do buraco que você está fazendo. Então, se eu tenho uma ração que tem 1 centímetro, 2 centímetros, o buraco tem que ter 3, 4, 5 centímetros. Né? Mas se eu estou usando uma ração pequenininha, 2, 3 milímetros, que normalmente inicia o juvenil, você vai estar utilizando um buraquinho ali de 1 centímetro apenas. Tá? Então, quando você estiver colocando ração no alimentador, você põe o dedo embaixo para não ficar caindo ração no tanque. Mas você parou ali, acabou de encher, ele para de cair. E aí, quando você liga o motor, que ele está girando, quando ele passa em cima do buraquinho, aí ele faz a ração cair. Quando ele volta, a mesma coisa. Às vezes, quando está distante do buraquinho, mesmo que está girando, às vezes a ração para de cair também. Então, não é um controle muito preciso da quantidade de ração que está caindo, mas você vai conseguir controlar a quantidade de ração que vai estar caindo, em média, ali para o seu peixe, que é uma maneira muito mais do que suficiente. O peixe não vai ficar com fome, vai continuar crescendo, engordando normalmente, tá bom? E não fique com medo, a ração não vai cair toda para o tanque. Esse buraco ele pode ficar aberto, tá bom? Você pode fazer o teste aí, quando você montar seu alimentador automático, você coloca, tampa o buraquinho com o dedo, enche a ração, o cano todo, depois você solta. Você vai ver que não vai estar caindo ração ali. Só quando há movimento lá dentro, ou movimento, né, do alimentador. Aí vai cair ração. Aí esse motorzinho com essa peça de metal, esse arame, serve para isso. Quando o arame movimenta a ração embaixo, vai quebrando essa tensão superficial, a tensão da ração ali, ela vai, que está aglutinada, e a ração vai cair. Minha dúvida, e ele tem uma outra dúvida em relação ao alimentador automático, é se pode configurar os horários no aparelho celular, porque tem um aplicativo para controlar o S on-off, e depois colocar o alimentador automático controlado pelo S on-off no lugar que não tem internet, porque ele fala que no quintal da casa dele o Wi-Fi não chega lá. Arthur Souza, não precisa de Wi-Fi. Você precisa apenas de Wi-Fi para configurar o S on-off. Aí você vai ligar ele num alimentador automático, vai configurar pelo aparelho, testa, faz o teste, está funcionando, ok, pode salvar, desligar, ligar lá, e aí ele vai sempre funcionar naquele horário como foi pré-determinado, sem acesso à internet. Tem também as tomadas inteligentes, vão fazer a mesmíssima coisa, tá bom? A tomada inteligente é mais fácil, e hoje em dia, porque quando eu gravei o vídeo,
era mais caro a tomada inteligente, muito mais barato o S9. Hoje a tomada inteligente está muito mais barato. Então você consegue comprar uma tomada inteligente no mercado nacional com garantia de 1 ano, R$ 100. Na AliExpress, por exemplo, no Shopee, você vai comprar lá por R$ 50. Às vezes até um pouco menos. E tem a régua inteligente, que são vários lugares, são 4 lugares de energia que você pode controlar individualmente, também pelo aplicativo, da mesma forma. Aí a régua inteligente é um pouco mais cara, vai dar o dobro, mais ou menos, do que uma tomada inteligente, mas vale a pena se você tem mais do que um equipamento para poder fazer esse controle. Se é só um alimentador automático, uma tomada inteligente, ou mesmo um S9, aí tem vários, tem o Mini, tem o Simples, que é uma tomadinha apenas, tem um que controla 2 canais, tem outro que controla 4 canais, aí vai depender da sua necessidade. Se você já tem um S9, fica fácil. Se você não tem, às vezes a tomada inteligente é mais barato e mais fácil de conseguir. Mas os dois vão fazer a mesmíssima coisa. A tomada inteligente é mais fácil. Você faz uma tomada do alimentador automático, ligou nele e a tomada ligada na energia, configurou, está feita a configuração, ela vai funcionar mesmo sem internet. E lembrando, a ração não cai se não haver esse movimento. Parou o movimento do motor de micro-ondas, a ração vai parar de cair, pode ficar tranquilo, tá bom? Se tiver que continuar caindo é porque o buraco está muito grande para o tamanho da ração. Aí você pega um esparadrapo, alguma coisa, uma fita isolante, tampa um pedacinho do buraco e aí a ração vai parar de cair, só vai cair quando tiver movimento. Tá bom? E aí você pode controlar. Se você deixar um buraco um pouco maior, a cada movimento vai cair muita mais ração, né? Aí se tiver muita ração por pouco tempo, aí você pode tampar um pouquinho. Você vai fazendo esse ajuste fino, que às vezes 15 segundos é suficiente para alimentar tudo, dependendo do buraco. Mas se você for colocar um buraco muito pequeno, aí você às vezes vai ficar 1 minuto de motor girando, o que não é interessante, tá? Então você faz isso aí para uns 15 segundos, 10 segundos serem suficientes para fazer aquela alimentação do dia, tá bom? E aí vai ficar melhor para o seu sistema. Forte abraço aí, Arthur.